Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Você já é inscrito neste canal? Se não, inscreva-se. E você que já é inscrito, passe adiante, tá bom? Passe adiante. E eu te convido agora a fazermos os nossos arrazoandos sobre a lição número 7 da nossa revista Editora Betel Adultos. A coerência entre a vida interior e a prática externa. Nosso primeiro arrazoando aqui é para falarmos sobre aquela diferença básica entre religiosidade e cristianismo. A religiosidade é a prática externa. O cristianismo é a prática do que está no interno. Porque a religiosidade engana. Engana. Você pode me ver, vai ver minha aparência. Já houve um tempo em que a apresentação fachada, a apresentação externa, revelava quem era a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa de cabelos grisalhos, iguais aos meus aqui, ó, com as suas cãs, eram pessoas respeitadas, porque eram pessoas que tinham vergonha na cara. Mas aí criaram aquele ditado, né? Não é pelos cabelos grisalhos que você identifica um homem, porque os canalhas também envelhecem. Houve um tempo que a pessoa que andava de terno, gravata, cheiroso, bonito, era uma pessoa honrada. Hoje, os canalhas também usam terno, gravata, perfume. Inclusive, eles se vestem até melhor do que eu, do que você, para enganar. A religiosidade vive do externo. O cristianismo vive do interno. Porque se dentro há realmente compromisso com Deus, o que é aparente também vai revelar este compromisso que a pessoa tem com Deus. Fora disso, é hipocrisia, é falsa santidade, falsa piedade, engano, engodo, vontade de se dar bem. Por isso que Jesus falou várias vezes para os escribas e os fariseus: vocês que vivem do externo e são honrados, e são aplaudidos, e são tidos como as pessoas mais santas, mais puras, os exemplos mais nobres a serem seguidos, vocês não vão receber mais nada de mim, nem do meu Pai, porque vocês já receberam o que vocês querem. Vocês não querem, não é isso? Glória, honra, tapinha nas costas, não é isso? Vocês já receberam aqui. Entre o cristianismo e a religiosidade não há coerência. A coerência é: se eu tenho Cristo no meu coração, se eu tenho Cristo na minha vida, se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu Salvador, tudo que eu fizer, tudo é para a glória dEle, para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. Para que Deus seja louvado, e não para que você seja louvado. Para que o nome de Deus apareça, e não para que o meu nome apareça. É tudo. Lá no trabalho, mas o meu patrão não merece, mas eu faço com todo o meu coração, porque eu faço como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Se depois ele quiser me dar um outro emprego, ele me dá, mas enquanto eu estiver lá, é para o Senhor. Na escola, meus estudos, tudo que eu fizer como pai, como filho, como mãe, como filha, como cidadão brasileiro, é tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus ou é para a minha glória? A coerência entre o que eu prego e o que eu vivo? Eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, tudo que é meu é de Jesus, mas eu não dou nada para ninguém, eu não ajudo ninguém, eu não tenho tempo para ninguém. Quem quiser que tenha tempo para mim, porque eu sou tal. Incoerência, religiosidade. Cristo está longe disso. Nossa segunda razão é para falar outra coisa aqui que é
tão óbvia, mas há pessoas que não entendem e por isso tem que ser dito o tempo todo, dizer. É que Deus olha as nossas motivações e não as nossas ações. Porque ninguém engana a Deus. Ninguém. Eu posso querer enganá-lo, mas eu não vou enganá-lo. Qual a motivação? Qual é a motivação? Esta é que é a questão. O fundamento é Cristo. A pessoa se converteu e tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a base. Sobre esta base, nós podemos realizar obras de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de prata, de bronze, de feno. Lá no tribunal de Cristo, estas obras serão julgadas para recebermos ou não galardões. O que diz Paulo? Aquele que fez obras de madeira ou de feno, o fogo destruiu tudo. Esta pessoa será salva, como que pelo fogo, porque edificou sobre Cristo. Mas ela não terá galardão nenhum, porque a motivação dela é que foi julgada, e não a obra em si. A obra em si serve para atrair os homens, enganar os homens, mostrar-se para os homens. Aquilo que sai do coração honra a Deus. E Deus é que vai mostrar aos homens. E não eu quero que os homens vejam. Por isso, a coerência que está em fazer para a glória de Deus. E o que minha mão direita der, que a minha esquerda não saiba. Que eu não toque trombeta. Não toque trombeta. Porque se Deus me deu condições de dar, eu vou dar. Mas se na hora que eu for dar, eu chamo a atenção de todo mundo e dou, o que Deus me deu está me matando, está fazendo mal a mim. Melhor era eu não ter, para não dar, do que ter e dar desta forma. Nosso terceiro razoando é para pensarmos aqui sobre a teologia do Novo Testamento. As obras não salvam, mas o salvo que não tem obras não é salvo. Paulo diz que a fé sem obras é morta. As obras, então, não salvam. Então, eu vou dar esmolas, por exemplo, para ser salvo. Algumas religiões pensam assim. Quanto mais caridade eu fizer, mais eu agrego condições de me salvar pelas minhas obras. Mas nós sabemos que a nossa salvação é só por Cristo. Em Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício em favor da salvação de todos os homens. Sem Cristo, ninguém se salva. Agora, eu tenho Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E eu então não vou fazer nada? Vou cruzar os braços, não ajudo ninguém, não favoreço ninguém, não abençoo ninguém, não intercedo por ninguém e vou viver na minha vida, não, já estou salvo, o resto é o resto. É assim? Paulo deixa bem claro que a fé sem obras é morta. Obras não salvam, mas o salvo tem que fazer obras que glorificam a Deus, que revelam a graça de Deus na vida dele, a misericórdia de Deus na vida dele, o amor de Deus para com ele, para que por meio das suas obras Deus seja glorificado e não ele, porque não é por mim. Por exemplo, se eu tenho dinheiro para dar grandes ofertas, fazer generosas esmolas, mas não foi Deus que me deu condições de ter dinheiro. Eu quero que você saiba do seguinte, meu irmão, minha irmã. Se você tem para dar, foi Deus que te deu. Então, se você puder dar de modo que ajude ao maior número de pessoas, faça isso. Não porque você vai ganhar sua salvação com isso. Não para você ficar famoso com isso. Não para você se destacar com isso. Mas para que Deus seja glorificado. E a sua motivação seja, Deus me deu para que eu possa dar. Se você pode fazer isso, faça. E não se envaideça. Honre a Deus com tudo que Ele te deu.
nesta lição, a recomendação é que não oremos com vãs repetições, mas aqui, vãs repetições é alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu lá no Monte Carmelo. Lembra? Quando Elias chamou os profetas de Acera, os profetas de Baal, para aquele grande desafio, que o Deus verdadeiro respondesse com fogo sobre o altar. E você se lembra que naquele episódio os profetas de Baal e de Acera ficaram a manhã toda. Responde Baal, responde Baal, responde Baal, responde Baal, responde. A manhã toda. Desmaiaram, se cortaram, aquela cena horripilante. Vãs repetições. Baal jamais iria responder com fogo. Não iria responder de jeito nenhum, quanto mais com fogo. Veja a oração de Elias. Senhor, estou aqui segundo a tua palavra. E para que este povo saiba que só o Senhor é Deus, manda fogo. Pronto. Sapecou foi tudo, ainda lambeu a água. E vãs repetições é achar que vai vencer Deus no cansaço. Cansaço. E há pessoas que hoje fazem o seguinte: não, eu vou pedir a Deus. E se ele não me responder até tal dia, eu vou fazer um jejum. E se ele mesmo assim não me responder, eu vou dar uma oferta de tanto. A pessoa acha que pode ficar negociando com Deus, imprensando Deus, forçando Deus. E para muitas pessoas, a oferta é uma forma poderosa de imprensar Deus. Outras usam 7 semanas. E olha, e Deus tem que me dar. Ao final dessas 7 semanas, Deus vai me dar. Quem falou isso? Quem garantiu isso? Onde está isso escrito na Bíblia? E que compromisso tem Deus comigo, com você? Ele não me deu um cheque em branco, nem a mim, nem a você. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele faz se quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. É Ele quem manda. E eu não tenho como imprensá-lo. Porque Deus está tão acima de mim, de você, está tão acima de nós. Quão grande é o Senhor. A oração tem o benefício de nos fazer depender de Deus. A oração tem o benefício de nos dar condições de falar com Deus. A oração tem o benefício de curar a nossa alma. A oração tem o benefício de lavar o nosso interior. A oração tem o benefício de me tornar mais humilde, dependente de Deus. A oração não é para provocar Deus, imprensar Deus, exigir de Deus, reivindicar. Eu já ouvi uma pessoa falar isso, que a oração é para nós reivindicarmos as bênçãos de Deus. Reivindicar? Deus me deve alguma coisa? Deus me prometeu e não cumpriu? Deus está me devendo alguma coisa? Eu só reivindico quando alguém me deve alguma coisa, eu vou atrás do que é meu por direito. A oração não é para isso. A oração é para termos comunhão com Deus, para nos humilharmos diante dele, para dependermos mais e mais dele. E principalmente, para nos curarmos, nos tratarmos. Por isso que Deus gosta de ouvir a nossa voz. Por isso que Deus quer que nós oremos, ainda que Ele já saiba antes de falarmos. Por que Ele quer que oremos? Porque Ele gosta de se relacionar conosco, de intimidade conosco. Orar é bom, do jeito certo. Nosso quem está razoando é para destacarmos aqui 2 práticas que estão tão abandonadas. A oração e o jejum. Essas 2 práticas fazem muito bem, mas nós abandonamos essas práticas. Qual foi a última vez que você fez um jejum para ficar diante de Deus? Qual foi a última vez que eu fiz um jejum para ficar eu e Deus?
lendo a Bíblia, orando, cantando, pesquisando. Eu e Deus ali. Qual foi a última vez que você fez isso? Uma manhã, parte do dia, um jejum total, sem água, sem alimento. Quando foi? Eu preciso voltar a jejuar. Você também precisa. E quando fizermos o jejum, não é para fazermos igual aos fariseus. Troca a trombeta, sai todo fedido na rua, com bafo de onça, para todo mundo saber que ele jejuou, que não comeu nada. Não. O jejum é uma declaração de amor que nós fazemos a Deus. Comer é bom demais, mas comer é muito bom. Comer é excelente. Foi por isso que Eva pecou. Foi para comer. Porque comer é bom, é prazeroso. Mas eu vou dizer, Senhor, amanhã, ou depois de amanhã, marca o dia. Eu não vou comer para ficar diante de Ti. Ficar contigo é mais gostoso do que a mais gostosa comida. De preferência, no dia em que o melhor prato, o prato que mais me atrai, está sendo feito em casa. Não é para me torturar. Não estou pagando penitência. É que eu estou dizendo, Senhor, estar contigo é muito mais gostoso do que qualquer comida. E eu dediquei tal dia, de tal hora a tal hora, para ficar contigo, Senhor. Precisamos jejuar, porque os dias são maus. E o jejum mortifica a carne e dá chance para o espírito. Oração e jejum, jejum e oração, ou dupla poderosa. Poderosíssima. É com jejum e oração, oração e jejum, que nós rompemos em fé, que nós vencemos nossas batalhas. As batalhas não são vencidas no púlpito. O pregador que acha que é lá no púlpito que ele vence batalha, a batalha é vencida na oração e no jejum. Lá no púlpito é a hora de tomar posse da vitória. A vitória não está lá na mesa de negociação. Não. A vitória está no jejum e na oração antes. Na mesa de negociação é a hora de botar mão da vitória. Tudo acontece antes. Jejum e oração. Lá na hora é consequência. Que Deus me ajude a jejuar mais, a orar mais. Que Deus te ajude a orar mais, jejuar mais. Estamos em um ano de tanto conflito, de tanta falta de perspectiva. Estamos em um ano de decisões tão importantes para nós, como brasileiros, como cidadãos, como seres humanos, como servos do Senhor. E o que eu e você temos feito por meio da oração e do jejum? Que Deus se apiede de mim. Que Deus se apiede de ti. Que Deus se apiede de nós. E que o Espírito Santo nos incomode. Tá bom? E até os nossos próximos arrazoandos, EBD Betel. Querendo Deus.